Olá, aqui quem fala de novo é a professora Juliana Vasconcelos. Nós vamos começar agora o conteúdo de gramática na atividade online 02 da disciplina de inglês instrumental. Então vamos começar a tratar da nossa gramática da língua inglesa. Vamos começar com artigos, pronomes e preposições. É uma revisão, eu acredito que todos vocês já tenham estudado isso em algum momento, então é só mesmo para nós recordarmos. Os artigos a, an e de. Em inglês, nós usamos os artigos definidos, a palavra the. Então ele serve para masculino, feminino, singular e plural. E significa o, a, os e as. Então ele vai servir para nós indicarmos algum indivíduo, algum substantivo que eu sei qual é. Já os artigos indefinidos, eles são o a e o an, só para singular, independente de gênero, pode ser masculino ou feminino. O a vai ser usado antes de palavras que começam com consoante e o an antes de palavras que começam com vogal. E eles têm o mesmo significado, os dois, um e uma. Lembrando que eles só para o singular. Os pronomes pessoais são aqueles que nós utilizamos para conjugar os verbos e são aqueles que nós usamos para nos referir às pessoas e coisas, né? Então nós temos, assim como no português, 3 pessoas do singular, I, you, e a terceira pessoa, que é composta por 3, he, she e it. E nós temos no plural outras 3 pessoas, we para nós, you para vocês e they para eles. É bem parecido com o português, onde nós temos um representante para cada um. A única diferença vai ser o it, que eles têm para nós indicarmos coisas ou animais que não são animais domésticos. Os pronomes acusativos são aqueles que nós utilizamos para nos referir a uma determinada pessoa. Então, o exemplo vai deixar bem claro. This book is for, este livro é para me. This book is for me. Então, ele é para mim. E aí nós temos um elemento para cada uma dessas pessoas do singular e do plural. Me para mim, us para nós, you para você e vocês, him para ele, her para ela e them para eles e elas. Para coisas que nós temos aí, né? Na terceira pessoa, it para o singular e them para o plural. Então é bem tranquilo, é só vocês decorarem. A gente só não pode confundir com os pronomes possessivos, os pronomes do caso acusativo, que nós vamos ver aqui na frente. Os pronomes possessivos, como o nome fala, eles servem para indicar posse. Então, é a questão mesmo da propriedade. E nós temos uma referência para cada pronome pessoal tem um pronome possessivo relacionado a ele. Então, o I é o my, o you é o your, o he é o his, o she é o her, o it, its, we, our e they, their. Então é meu, seu, dele, dela, dele, nosso e their. Então são os pronomes possessivos que nós vamos utilizar bastante para indicar a posse de alguma determinada coisa, objeto. Então são pronomes bastante utilizados. As preposições de espaço, elas indicam a posição de um determinado objeto em relação a outro ou outros. E essas é vocabulário mesmo, é só a gente decorar e saber qual o significado de cada um. Então vamos lá. O on é sobre, encostando, estar em cima mesmo. Under e below é embaixo. Over e above é sobre, mas sem estar encostado.
O in é dentro, behind, atrás, in front of, na frente, between, entre dois, into é entrando, out of, saindo, up, para cima, through, através, across é passando através, mas sobre, sem tocar, beside e next to é nas proximidades ou atrás, ao lado ali, próximo, e around é ao redor. As preposições é só a gente decorar o significado de cada uma delas, é bem tranquilo. Nós vamos então agora ver a nossa segunda parte da gramática, que é uma parte um pouco mais extensa, mas é uma parte muito importante. Nós vamos falar sobre os verbos. Os verbos, eles, na língua inglesa, são divididos em 3 categorias principais: regulares, irregulares e auxiliares. Os verbos regulares e irregulares são aqueles que identificam a ação de uma determinada frase. Então, nós entendemos que o verbo é um elemento fundamental para nós entendermos o que nós estamos lendo. Eles indicam qual que é o significado, qual que é o sentido, qual que é a ação que está acontecendo naquela frase. Os verbos auxiliares, eles vão ajudar o verbo principal sem modificar o seu significado. Os verbos auxiliares, eles têm 2 tipos, os auxiliares convencionais e os modais. Os auxiliares não mudam o sentido do verbo principal e não possuem tradução, ou seja, nós não traduzimos esses verbos durante a tradução da frase, e os verbos modais, que vão alterar o sentido do verbo principal. E eles vão dar a ideia de capacidade, habilidade, possibilidade, obrigação, pedido e permissão. Então vamos ver esses verbos. Os 3 verbos auxiliares principais que nós vamos estudar são o verbo to be, o verbo to do e o verbo to have. O verbo to be é o verbo ser e estar, o verbo to do é o verbo fazer e o verbo to have é o verbo ter. A conjugação deles no presente, na forma afirmativa, é bem simples. Então, o verbo to be, que é um verbo bem diferente, ele é o que tem a conjugação mais diferente. Então, no presente, ele tem a diferença nas 3 formas do singular. I am, you are, e he, she, it, is. Já os outros verbos, a única mudança acontece na terceira pessoa do singular. Isso para o presente. Então, nós vamos ver essas conjugações dos verbos auxiliares para depois nós entendermos mais para frente por que a gente tem que saber conjugar esses verbos e para que eles servem. Então, nesse caso aqui, apesar de serem auxiliares, eles também são verbos que nós utilizamos em frases e em alguns outros momentos. E então, eles também têm tradução, eles também têm significado. No contexto de verbo auxiliar é que a gente não vai traduzir ele. A forma negativa, ou seja, quando nós vamos falar que não fazemos, não somos e não temos, é só acrescentar o not na frente da conjugação do verbo. Muito simples também, e vocês vão ter facilidade. A forma interrogativa, na língua inglesa, a gente troca a posição do pronome com o verbo e coloca uma interrogação. Então, é muito também fácil de se fazer essa formação verbal na forma interrogativa. A gente não conjuga muitos verbos com forma negativa ou interrogativa. A gente utiliza isso só mesmo na prática, nas frases. A gente acaba não fazendo isso, praticando a conjugação verbal nas formas interrogativas e negativas. Os verbos modais que nós vamos ver, que a gente vai ver e encontrar muito frequentemente nos textos que a gente lê, são o eu, que é o verbo que indica o futuro, can, que é poder, could, poderia, would, é a partícula iria em todos os verbos,
Should, deveria. O may, mais uma vez, poderia. O might também poderia. Shall, que é a mesma coisa, bem parecido com o will, que vai indicar o futuro. O must, que é precisa, e o ought to, que é precisa também, deveria, né? Precisa ou deveria, algo com esses significados aí. Bom, vistos os verbos auxiliares, nós vamos ver na prática como cada um desses verbos eles são utilizados como auxiliares. Nós vamos passar agora para ver os tempos verbais. Na língua inglesa, existem 12 tempos verbais que nós vamos ver. Esse material que nós estamos vendo aqui, que vocês estão vendo no vídeo, ele está disponível na biblioteca. Então, vocês podem consultar esse material, utilizar ele para consulta em outros momentos. Não precisa ficar muito preocupado, porque a gente está passando um pouco rápido aqui no vídeo, não. Tá? Então, vocês vão poder ter esse material de referência e consulta depois. Então, esses 12 tempos verbais, eles vão ser tratados da seguinte maneira. As formas simples, as formas contínuas e as formas perfeitas. Nós vamos ver cada uma delas. E vamos ver também o futuro próximo, que é com a partícula going to. Bom, então nós vamos ver as formas verbais simples, o presente simples, o passado simples e o futuro simples, na forma afirmativa, dos verbos to work, trabalhar, to play, jogar e to sing, cantar. To work e to play são verbos regulares, então eles não têm muita mudança na formação deles. I work, you work, e na terceira pessoa a gente acrescenta o S em todos eles. Né? Então, a terceira pessoa do singular na forma afirmativa no presente, a única diferença que existe é acrescentar o S no final da palavra. Então, as outras formas são todas iguais, a gente só repete o verbo como ele está escrito. O passado simples é onde nós vamos ver essa diferença entre verbos regulares e irregulares. Os verbos regulares, a gente acrescenta o ED no final para formar o passado. E os verbos irregulares, nós vamos ter cada um deles uma formação diferente. Na biblioteca digital tem uma lista com os principais verbos irregulares. E a recomendação aí é que vocês utilizem essa lista como referência e vão olhando nela, com o tempo vocês vão assimilando. Não tem uma forma, uma fórmula para a gente poder fazer o passado desses verbos irregulares. Então a gente tem mesmo que decorar essa lista na medida do possível e decorar aquelas que a gente mais usa, os verbos que nós mais usamos. Tirando isso, todos os outros verbos são regulares e o passado deles é formado acrescentando o ED no final. Tá? Então, e lembrando que não só no presente que a terceira pessoa do singular acrescenta o S. Nas outras formas verbais, não. Ele fica inalterado em todas os pronomes. O futuro, ele utiliza o verbo modal will como auxiliar para indicar o futuro do verbo. E aí, da mesma forma como no passado, o verbo ele permanece inalterado, mesmo na terceira pessoa do singular. Então, é bem simples. Já o futuro com going to é aquele futuro próximo, futuro imediato, algo que está prestes a acontecer, em vias de acontecer. Então, vamos ver aí. I am going to work. Eu estou indo trabalhar. É algo que está acontecendo, né, no futuro bem próximo, algo que está em processo de ser realizado. Então, ele é uma formação que nós não temos uma forma análoga, considerando conjugação verbal como existe no inglês, mas ela é uma forma que precisa
é ser compreendida porque ela é muito utilizada no dia a dia. Então é bem importante. E mais uma vez, o verbo ele é invariável, ele não muda, independente do pronome ser da primeira pessoa do singular ou do plural, da terceira pessoa do singular, ele permanece inalterado. Passado dos verbos auxiliares. Os nossos verbos auxiliares, eles são irregulares por natureza. Então, cada um deles vai ter um passado diferente. Do verbo to be, a única diferença vai estar na primeira e na terceira pessoa do singular, que aí nós utilizamos o was. Eu era ou eu estava, ele, ela ou ele estavam. E o restante é tudo a palavra were, W-R-E, que vai indicar o passado do verbo to be, passado simples. Já o verbo to do é o verbo auxiliar que o passado dele é o did e fica idêntico em todas as pessoas, né? Sejam as três do singular quanto as do plural. O verbo to have, da mesma forma com o did, segue o mesmo padrãozinho. Então, ele repete em todas. Tempos verbais. Então, nós vamos começar agora a ver os tempos verbais das formas contínuas, que é uma forma bem particular da língua inglesa que nós não temos em português. Então, eles representam ações que estão em andamento, ou seja, elas não foram concluídas, e elas podem estar tanto no passado quanto no presente ou mesmo no futuro. Essa formação verbal ela vai utilizar o verbo auxiliar to be e ela vai acrescentar a partícula ing no verbo principal. O ing é o que forma o gerúndio, é o fazendo, é o ando, endo, indo, fazendo, comendo, criando, partindo. Né? Então, eles têm isso na língua inglesa e é utilizado a partícula ing. As formas contínuas, então, elas vão ser passado contínuo. A forma dele vai ser o was ou o were, dependendo do pronome, né? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou plural, mais o presente no particípio mais ing. A fórmula fica parecendo meio complexa, mas é simples. Olha só, mesmo verbo to work que nós estávamos utilizando antes. I was working. Eu estava trabalhando. Ou seja, eu não trabalhei, eu não terminei o meu trabalho. Eu estava trabalhando. You were working. She was working. Então, ele tem essa forma. O verbo to be ele aparece aí como auxiliar para dizer que você estava realizando uma determinada ação. Aí nós temos o verbo to eat, que é o verbo comer. Então, a gente tem o pronome mais o verbo to be no passado, mais o verbo principal com ing. Então, eu estava comendo, nós estávamos comendo. Essa é a forma contínua do passado. O presente contínuo é o verbo to be no presente, mais o presente, mais o ing. É o nosso gerúndio mesmo, né? Verbo to walk. I am walking. Eu estou andando. Ou seja, não terminei de andar, é uma coisa que está acontecendo agora nesse momento. E I study. I am studying. Eu estou estudando. E aí vocês vão perceber que o verbo ele não muda a forma dele em nenhuma dos tempos, das pessoas, dos pronomes. E a gente vai flexionar no verbo to be. Ele é quem é o auxiliar que vai contribuir aí para a formação desse presente contínuo. Já o futuro contínuo, ele vai utilizar o auxiliar will mais o verbo to be
mais o presente, mais ing. Vamos lá no exemplo. Read. I will be reading. Eu estarei lendo. You will be reading. Você estará lendo. Então, é algo que vai acontecer no futuro. Então, estará acontecendo em um determinado momento. O verbo to sing é o verbo irregular, mas ele, como estamos tratando de futuro, não há flexão do verbo no passado. É só utilizar o will. E aí vocês vão ver que o verbo to be ele não é conjugado. Ele aparece como be mesmo. E o verbo principal acrescenta o ing no final. Esse é o futuro contínuo. As formas perfeitas. As conjugações de forma perfeita, elas não existem na língua portuguesa. Nós não temos uma tradução correspondente para essa formação verbal na nossa língua. Então, a gente traduz como passado mesmo, uma forma de passado. As formas perfeitas, elas são formas muito utilizadas pelos nativos da língua inglesa e elas utilizam o verbo to have para serem formadas. Então, vamos lá. O presente perfeito. Nós temos o verbo have ou has, mais o passado particípio. I have worked, you have worked, we have worked, you have worked, they have worked. Aí você vai falar, poxa, mas é presente, mas o verbo está no passado. Então, é uma formação bem diferente. Se a gente for tentar traduzir ao pé da letra, fica muito difícil de entender, né? Então, eu tenho trabalhado. Poderíamos traduzir dessa forma. Você tem trabalhado. É algo que tem acontecido e que acontece rotineiramente. Como eu disse, não existe uma tradução própria e é essa tradução mesmo, eu tenho trabalhado, ela não é adequada porque como o verbo to have é um verbo auxiliar, nós não podemos usá-lo na tradução, ele não é traduzido. E aí o verbo to eat é o verbo irregular e o passado dele é eaten. Lembrando aí que nós flexionamos, como o verbo to have está no presente, nós temos que flexionar na terceira pessoa do singular, he, she, it. Então fica has. O passado perfeito. Nele nós vamos flexionar para o passado o nosso verbo auxiliar have, ele vira had, mais o passado particípio. Vamos lá. I had worked. You had worked. Então, nós pegamos o passado desse verbo irregular to have, que ele é um auxiliar aqui, e utilizamos o passado do verbo principal. No caso, o verbo to work é um verbo regular, o passado dele é formado acrescentando o ed no final. E aí o verbo to eat, mais uma vez, had eaten. Então, é a forma idêntica para todas as pessoas, seja no singular ou plural, é tudo a mesma coisa. E aí, a tradução desse verbo, nós traduzimos em português como eu trabalhei. Como não existe uma correspondente, um tempo verbal correspondente em português, qualquer tradução que a gente fizer vai ficar incorreta. E o verbo to have, que é no caso aqui tá had, ele não pode ser traduzido. O futuro perfeito. Aí nós temos o will have, então o futuro do have, mais o passado. I will have worked, então will have. E ele não muda na terceira pessoa do singular também, porque nós estamos com o verbo no futuro e o principal no passado. Eu terei trabalhado, estarei trabalhando, terei trabalhado. Seriam traduções possíveis. Né?
tá? Mas nós não temos uma referência exata em português. I will have eaten. Eu terei comido. É algo assim, porque é uma ação que está prevista para acontecer no futuro. Então, ela terá acontecido num futuro próximo, num futuro distante, aí, num tempo do futuro. As formas perfeitas, elas também podem ser formas contínuas. Não tem também tradução para o português, e elas vão representar eventos que estavam acontecendo, estavam num processo de acontecer e foram interrompidos, ou que estarão acontecendo no futuro e serão interrompidos por outros eventos. É uma forma muito usada, as formas perfeitas, e aqui nós vamos utilizar o verbo auxiliar to be para a sua formação. Vamos lá. Present Perfect Continuous, então o presente perfeito contínuo. É o verbo to have no presente, mais o verbo to be no passado particípio, mais o presente, mais ing. Poxa, mas nós vimos lá que o verbo to be no passado ele é was e were. Só que nós temos o passado simples e o passado particípio. E aqui nós vamos utilizar o passado particípio do verbo to be, que é been. Mais o presente do verbo, mais ing. Então fica, I have been working. Eu estou trabalhando. Eu tenho estado trabalhando. Né? Então, nós traduzimos sem querer o verbo to have para o português, mas não é ideal. Não devemos fazer essa tradução. I have been eating, verbo to eat. We have been eating, you have been eating. Então aí nós temos o verbo to have. Na terceira pessoa do singular, ele vai flexionar como has. E o resto tá lá, o verbo to be no particípio passado e o verbo principal com ing na frente. Essa é a forma do presente perfeito contínuo. Eu estava comendo quando você chegou. Então, é uma ação que estava acontecendo quando ela foi interrompida. O passado perfeito contínuo. Então, aí nós temos o auxiliar to have no passado, mais o particípio passado do verbo to be, mais o presente do verbo, mais ing. Olha lá. I had been working. Então, eu tenho estado trabalhando. Então, eu estava trabalhando quando alguma coisa interrompeu o trabalho, me atrapalhou de alguma forma. E o verbo comer também não muda, né? Em todas as formas, como nossos verbos auxiliares estão no passado, eles não vão ter mudança. O futuro contínuo, perfeito. A fórmula dele vai ter will have mais been, mais presente, mais ing. Então, eu estarei trabalhando. Então, eu estarei trabalhando. I will have been working. Quando determinada coisa for acontecer. Né? Então, quando a encomenda chegar, eu estarei trabalhando. É isso. Então, vai interromper o fluxo que estava acontecendo em processo para que outra ação aconteça no futuro. A formação também é tranquila. Vamos repetir em todas as pessoas, em todos os tempos, né? A fórmula segue aí. E agora nós vamos ver então um quadro que resume esses 12 tempos verbais da língua inglesa. Tá aí. Então nós temos as formas simples, passado, presente e futuro, e aí um resumo delas, né? As formas contínuas, passado, presente e futuro, com o verbo to be mais o verbo principal no gerúndio. As formas perfeitas, que é o verbo to have, passado, presente e futuro. Nós flexionamos o verbo auxiliar
né? E colocamos o particípio passado do verbo principal e as formas perfeitas contínuas, onde nós utilizamos o verbo to have no passado, mais o verbo to be no particípio passado, mais o verbo principal com ing. Esse quadro é importante para nós entendermos, né? Então, só não está aqui o going to, que é o presente próximo, o futuro próximo, perdão, mas as outras formas verbais estão todas representadas aqui. Esse quadro é importante vocês manterem, lembrarem, ter ele sempre à mão. Se vocês quiserem, pode até imprimir do arquivo lá, que está na biblioteca digital. Ele ajuda bastante a gente entender, então. Lembrando que as formas perfeitas, passado, presente e futuro, mesmo presente contínuo, são formas que não têm tradução para o português. Então, nós fazemos uma tradução aproximada de como seria, né? E aí, nesses casos, o verbo auxiliar, no caso o verbo to have, ele não tem tradução. Bom, pessoal, assim nós encerramos o nosso vídeo para a atividade online 02, falando um pouco sobre a gramática da língua inglesa. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante e caso tenham dúvidas, podem falar comigo ou com os tutores pelos canais de comunicação que existem no Moodle. Fóruns, mensagens e chats serão respondidos para atender as dúvidas de vocês. Espero que vocês aproveitem bastante o material disponível, façam uma boa atividade online e tenham um bom aprendizado. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!